Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, como o próprio título do vídeo já diz, né? Vamos apresentar para vocês aí um Honda Fit 2013 com 200 mil quilômetros rodados. Será mesmo que é uma boa opção de compra ou será que já deu o que tinha que dar para muitas pessoas? E por se tratar de Honda, não sei não, hein? Esse carrinho tem muita coisa para contar. Bom, vamos lá. Apresento para vocês nosso Honda Fit, da família mesmo, carro de família, né? 2012, modelo 2013, 1.4, modelo LX. Tá aí com a gente desde 2021, né? Estamos em julho de 2025, e então, desde então, este carro está conosco na família, né? Esse carro está com a gente desde 2021, como eu já havia dito, e completou nesses últimos dias agora 200 mil quilômetros rodados, né? E a título de comparação, antes desse carro, a gente ficou um ano com o Fiat Palio 2013 também, Attractive 1.4, né? Aquele Paliozinho já com motorzinho Evo, né? E foi um carro aí que serviu a gente durante um ano, mas depois surgiu a oportunidade de pegar esse carro e a gente tá com o mesmo desde então, né? E eu tenho algumas comparações para a gente fazer em relação ao Paliozinho que a gente tinha em relação a esse carro aqui. Porque, se tratando de defeito bobo, defeito besta, alguma coisa assim, o Palio deu mais pepino em um ano do que esse carro aqui. E detalhe, o Palio que a gente comprou era de um vizinho nosso e ele tinha apenas 25 mil quilômetros rodados quando a gente comprou aquele Palio, né? E a gente ficou com ele provavelmente acho que até uns 45 mil quilômetros, alguma coisa assim. E daí vendemos o carro para comprar esse aqui, né? E em um ano que a gente ficou com aquele Palio, ele deu mais pepino. Não foram graves assim, mas foram pepinos assim chatos de se dar em um ano, coisa que esse carro aqui não deu até hoje, né? Será mesmo que um carro desse, com 200 mil quilômetros rodados, já com, sei lá, com 12 anos de uso, aí nas costas, 200 mil quilômetros rodados, um carro automático, surrado, já usou vários tipos de pneus na vida, várias trocas de óleo, várias trocas de filtros com a gente, né? Uma troca de óleo de câmbio automático, já tá para fazer a nova de novo, né? Porque já terou aí mais 100 mil quilômetros rodados, então vai ter que ter mais uma. Então, será mesmo que é uma boa compra? E eu vou dizer para vocês, pessoal, eu não tenho dúvidas que é uma boa compra, não. Não estou havendo esse carro não estou anunciando, é somente assim para rasgar esse mito que a gente tem no Brasil de que só de baixo valor, carro de baixo custo, Palio, Gol, Celta, Onix que presta, né? Muita gente olha para esses carros aqui com um olhar de preconceito, achando que é um carro que é cara a manutenção e tudo mais. Eu assisti vídeo de um ADG uma vez, um corte de um podcast que ele participou. Muitos quem não conhece a ADG da High Torque aí, né? Acho difícil quem não conhece. Mas ele falou a verdade, a pessoa estava na dúvida entre comprar um Astra 2.0 e tudo mais, e um Civic LXS 1.8, aquele New Civic, né? E se perguntaram qual que dava mais a manutenção, né? Qual que era a manutenção era mais caro, se era do Astra ou se era do Honda Civic. E o ADG respondeu na hora que a manutenção mais cara era do Astra. Porque aí uma pessoa perguntou, se eu não me engano foi até o Lucas da Auto Super que fez essa pergunta, mas quanto custa um radiador de um Astra? De um Civic, né? É muito mais caro do que de um Honda Civic. Ele falou, não, o radiador do Civic ele é muito mais barato do que o radiador de um Astra, porque eu nunca troquei um radiador de um Honda Civic. Então aí a gente vai vendo essas coisas assim, que essa mágica que Honda e Toyota, né, que são as mais potências do mercado aí em questão de mercado japonês de carro, né, as que mais se destacam no mercado, né. Nissan eu acho que não fica muito atrás, apesar de ter suas peças originais um absurdo de caro, mas também não fica muito atrás, entre outras japonesas aí, né. Então, eu vou apresentar para vocês aqui agora como que se comporta um carro desse de 200 mil quilômetros, né. Primeira coisa, esse carro, juro para vocês, pessoal, esse carro nunca deu um defeito grave com a gente durante esses 4, 5 anos que ele tá com a gente aí, né. A única coisa que a gente trocou nele de peça mecânica foi um rolamento da roda traseira, e depois de um tempo a outra roda começou a cantar e trocou também o rolamento da roda traseira, né? Até então os dois rolamentos que estavam zoando, aí a gente trocou, acabou o problema, resolveu o problema.
Esse carro também, assim, não chega a ser um defeito, mas chega a ser uma característica do carro, que você troca combustível de álcool para gasolina, você usa gasolina ou depois de um tempo, depois vai usar o álcool, costuma acender a luz da injeção no painel. Mas eu creio que são vários carros aí com injeção e que são flex, costumam apresentar esse mesmo defeito, né? Então, coisas também que aconteciam, mas nada que impedisse o carro de andar. Outra coisa, eu vou ressaltar aqui para vocês, pessoal, 3 defeitos que o Palio deu com a gente durante um ano e que esse carro aqui não teve nada parecido com isso em 5 anos e com 200 mil quilômetros. Lembrando que o Palio tinha 25 mil quilômetros quando a gente comprou ele, né? Primeiro defeito crônico do Palio que ele tinha, ele dava muito problema de aterramento nas lanternas traseiras. Quem tem Fiat, ou quem já conviveu com Fiat, ou quem já viu um Fiat parado na rua, um Fiat Palio, um Siena, um Gran Siena, um Uno, que seja, geralmente a pessoa pisa no freio, apaga a luz daqui, acende de cá, acende a seta, vira uma bagunça danada aqui na traseira, né? Geralmente eles falam que é problema de aterramento, né? Coisas que acontecia também nos Fiats, né? Outro defeito mais chato que todo o Fiat dá e que o Palio nosso também dava: queimar demais as lâmpadas dianteiras, né? Hora queimava o farol, trocava a lâmpada aqui, passava um tempo, queimava de cá, e hora queimava o pingo, hora queimava uma seta. Não dava para entender porque aquele carro queimava tanta lâmpada daquele jeito, né? O terceiro defeito era um defeito mais grave, assim, né? Digamos assim, de proporções maiores, que foi a queima do corpo de borboleta que aquele carro deu com a gente. Tem uma cidade vizinha aqui que a gente precisa, tanto para chegar lá quanto para chegar aqui, né? Precisa descer e subir 3 serras, assim, de um grau, assim, bem elevado, né? E a gente estava nessa cidade, para voltar para minha cidade precisava subir essas 3 serras aí. O carro limitou a 3.000 RPM, não passava disso, e queimou a TBI. Detalhe, uma TBI em 2021, Magnete Marelli, original Fiat, era R$800 uma TBI daquela, tá bom? Outra coisa, volto a ressaltar, você vai me falar que a manutenção de um carro desse é mais cara? Fico na dúvida, tá? Beleza? Então, eram esses que eu me recordo de mais grave, foram esses os defeitos que o Palio apresentou pra gente naquela época, tá? Desse carro aqui em específico, únicos defeitos que eu comentei com vocês são os da roda traseira, e ele teve um probleminha no som, que queimou, não sei se estragou alguns botões daquele rádiozinho que tem uma telinha laranjinha no display, né? Queimou também os botões, começaram a estragar, não funcionava mais, a gente foi lá, trocou uma multimídia de 9 polegadas e resolveu o problema também, né? E, então, é isso. Quais são as características negativas do Honda Fit, né? Eu acredito que é crítica também do City, do Fit, do Civic, que é a questão de suspensão um pouco mais rígida, né? O Palio, nesse sentido, era mais confortável do que esse carro aqui, mais macio, né? Verdade, né? De suspensão. Mas esse carro compensa com um banco interessante, um banco que te abraça, um banco que tem um conforto bem interessante, regulagens. A suspensão somente que bate um pouco mais seca. Fora isso, nada mais. Como eu falava de manutenção, eu vou emendando uma coisa na outra que eu vou lembrando, né? Obviamente que teve troca de pastilha, troca de disco, né? Apesar desse carro rodou com a gente aí praticamente 90 mil quilômetros na nossa mão, né? Então teve troca de pastilha, disco, óleo, filtro, manutenções básicas aí que são necessárias, né? Um primeiro botão que a gente sempre toca em toda vez que vai entrar no carro é a chave, né? Dá uma olhada como é que tá essa chave, galera. Inteira. Não tem nenhum desgaste. O símbolo da Honda tá aqui ainda. Sabe? O carro tá inteiro, não tem nada. Tá vendo? Detalhe a mão suja aí, galera, que eu tava lavando o carro, então sujou um pouquinho mesmo. Então, vamos adentrar aqui o Honda Fit, né? Primeira coisa que a gente pode se atentar são os botões. Olha a qualidade dos botões. Começou a dar uma descascadinha já. Então, mas pode ver que não teve um descascado mais grave. Claro, depende muito de uso para uso também. Mas dá para notar que os botões estão inteiros, o acabamento da porta tá bom, o tecido da porta também não tá rasgado, não tá solto. Não dá para entender a qualidade que esses carros eram fabricados, e acho que ainda são, né? Os Honda são muito bons na qualidade de construção até hoje, né? Quem sofreu mais aqui, obviamente, foi o volante, né? Tá aí que dá para ver que tem seu desgaste bem considerável, né? Já chegou a desbotar um pouco a textura do volante. O símbolo da Honda, que é tradicional, descascar, não tem jeito, né? Aqui é a multimídia que eu falei com vocês que a gente colocou para substituir aquela que deu problema, né? E tudo mais. Então a gente tá aqui com a multimídia Bluetooth, tudo bonitinho e tudo mais, né?
Os botões do ar-condicionado também bem inteirinhos, sem desgaste, sem qualquer outro defeito aí, funcionando todos perfeitamente, iluminação, tudo certinho, né? Queima umas lâmpadas aqui de vez em quando, mas infelizmente é normal. Aí você tem que desmontar isso aqui tudo para trocar a lâmpada, é bem chatinho de fazer, né? O clássico apitozinho da Honda quando você tá com a porta aberta, né? E aqui a gente pode ver a sua quilometragem. 201 mil quilômetros e 73, né? Tá aqui as luzes todas acesas, né? Tudo bonitinho e tal. Detalhe, vamos ver quanto que esse carro tá fazendo de consumo com a gente aqui. 11,6. Lembrando que esse carro aqui ainda usa um câmbio automático do Civic, né? Que é um câmbio que a Honda, infelizmente, caçou colocar nessa geração do Fit, na segunda geração. Um câmbio... Não significa que é um câmbio ruim, mas é um câmbio assim que ajuda negativamente no consumo, porque é um câmbio automático de 5 velocidades, ao invés de usar o CVT. Que para a proposta desse carro aqui, um CVT é muito mais bem utilizável do que esse câmbio automático, né? Óbvio que ela corrigiu em 2015, na terceira geração do Fit, esse problema, então ele voltou a ter o câmbio CVT e resolveu o problema, né? Ó, pega super bem. Nenhuma luz acesa, somente aí a do freio de mão e do cinto, né? Então, olha pra vocês verem, galera. Questão do banco, ó. Construção, sabe? Nenhum rasgado, nada. Olha isso aqui. Tá vendo, ó? O carro, assim, a construção do carro é incrível, galera. É incrível. Porta-mala, quer dizer, porta-luvas, na verdade. Não tem nada folgado, nada quebrado. Os difusores de ar, que em Volkswagen, isso aqui com 15 mil quilômetros quebrava. Entendeu? Carros com poucos anos de uso já quebrava os difusores todos, ó, tudo funcionando bonitinho, ó. Tá vendo, ó? Não, sabe, é uma coisa assim que eu confesso pra vocês que eu não entendo. Como que a Honda consegue fazer uma mágica dessa? Honda, Toyota, enfim, não dá pra entender, né? E quem sofreu mais, igual eu falei, foi o volante, né? Que sofreu mais com os desgastes. Forro de teto também bem inteirinho, as iluminações já foram trocadas por LED e tudo mais, mas os botões tudo no lugar. Aqui ó, parasol com espelho. Obviamente que é um carro que pega mais estrada, né? Então assim, não sofre tanto com buracalhada e tudo mais. Atrás também tem aqueles sistemas de levantar o assento, já tinha Isofix, já tinha tudo certinho. O cinto de 3 pontos que vem do teto, tudo certinho, tudo no seu lugar. Enfim, pessoal, esse vídeo aqui foi mais pra isso, sabe? Dizer pra vocês, mostrar pra vocês assim que se você tá na dúvida de comprar um Honda Fit dessa geração, desse ano de 2009, se eu não estiver enganado, 2008 até 2014, é uma geração que foi penalizada um pouquinho por causa de câmbio automático, igual eu falei, por causa de consumo, porque ela é um câmbio de relação diferente, é um câmbio de 5 velocidades, ao invés do CVT, que é relação contínua. Então, o CVT proporcionava um consumo melhor de combustível. Quem tem o Fit antigo e quem tem o Fit novo sabe que o consumo deles são uma maravilha, né? Esse carro é um pouquinho pior, digamos assim, mas não fica muito atrás não. Esse carro aqui costuma dar os seus 11,6, igual vocês viram aqui na marcação do painel, 12 km com litro na estrada, na gasolina, andando tranquilo aí com o ar-condicionado ligado e fazendo a boa, né? Troca de óleo de câmbio a cada 100 mil quilômetros, se eu não estiver enganado. Acho que a cada 100 mil quilômetros faz troca de óleo de câmbio desse carro. Já está na hora de fazer de novo. A última vez que a gente fez na própria autorizada. E eu recomendo vocês também a fazerem isso. Eu estava olhando, salve aqui um adendo. Eu estava olhando um tempo atrás em um Honda Accord para comprar. 2006, 2007, daquele ano ali, que eu só acho aquele carro maravilhoso. E eu entrei no grupo de Honda Accord do Facebook e muitas pessoas, assim, lógico que não tem tanto Accord espalhado pelo Brasil, né? Mas tem várias pessoas assim, questionando de problema de câmbio com aquele carro, problema de quebra de câmbio do Honda Accord. Por quê? Muitas oficinas que vai fazer troca de óleo daquele câmbio fazem a troca de óleo de maneira total e não parcial. E a Honda só recomenda troca de óleo parcial desses carros. Acredito que nesse caso aqui, por ser o mesmo tipo de câmbio automático, deve ser a mesma coisa. Então, levem para trocar o óleo somente na autorizada. A diferença, assim, depende de região para região, claro, mas pelo menos aqui na minha região, assim, não deu tanta diferença de preço para uma concessionária, tá? Então, a gente levou na autorizada, resolveu problemas, zero estresse.
e com aquele padrão que o japonês tem aí, né? Não é pagando pau nem nada, porque não pagam nada pra isso, né? Mas assim, quem tem Honda, quem tem esses carros sabem o tanto que são bons, né? São valentes esses carros aqui, né? Vou só ligar o ar aqui porque já tá esquentando um pouquinho. Vou dar uma voltinha com ele aqui pra vocês verem. E este é o carro, pessoal. Olha que paisagem maravilhosa, galera. Olha aqui. Gente do céu, que lugar maravilhoso esse de Minas, né? Olha só. Essa é a minha cidade, pessoal. Então é isso. Esse vídeo é mais para questão de informação. Para quem tá na dúvida em comprar um Honda Fit desse, acredito, não tenho dúvida assim que vale a pena. Honda é muito difícil você quebrar a cara com Honda, Toyota, né? E procure um carro de procedência, de manutenção. Esse carro aqui não leve muito mais em consideração quilometragem, tá? Porque carros com mais de 10 anos de uso levem em consideração manutenção. É muito mais seguro vocês olharem para um carro que vocês estão querendo comprar e ver 200 mil quilômetros no painel do que você procurar um carro de 60 mil quilômetros que vai passar. Se eu colocar aqui 100 mil quilômetros nesse carro aqui e voltar a quilometragem, ele passa, né, galera? Então vale muito mais a pena. Então assim, comprar esse carro assim, você vê escrito 200 mil quilômetros ali, vale muito mais a pena do que você tentar comprar um carro de baixa quilometragem, um carro ter quilometragem adulterada, tá? Vale muito mais a pena e é muito mais negócio. Então é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse vídeo foi mais informativo, né? Então, se você gostou do vídeo, por favor, peço o like de vocês. Se inscrevam no canal para não perder mais vídeos como esse. Em breve a gente vai trazer mais conteúdos. O golzinho que vocês já acompanharam na visualização no vídeo passado, né? Já tá aí com seus finalmente, né? Vou disponibilizar aquele carro para venda. Já tem até algumas pessoas interessadas. E provavelmente aí virá um projetinho novo pro canal. Entendeu? Então, muito obrigado a cada um de vocês. E fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até mais.